Por aqui a gente fala de um tema seríssimo. Você deve ter ouvido ontem, lá por volta das 3h30, 4 da tarde, nós tivemos o Supremo Tribunal Federal numa declaração do ministro Flávio Dino, dizendo o seguinte: vou ler exatamente como foi publicado no portal do STF. Ele determinou que a União desaproprie terras que tenham sido alvos de incêndios criminosos ou desmatamento ilegal. A medida deve ser aplicada nos casos em que estiver comprovada a responsabilidade do proprietário na devastação do ambiente. A questão é como comprovar tal coisa. Nós conversamos com a advogada especializada em agronegócios, a Luana Ruiz, que comentou a questão e você vai entendê-la agora um pouco melhor no Agricultura BR. Na verdade, essa ação na qual foi dada essa decisão do ministro Flávio Dino, ela é de 2020, tramita então há mais de 5 anos, já foram realizadas diversas audiências públicas. E, de fato, existia ali uma discussão se poderia se aplicar nos imóveis rurais em que houve o incêndio criminoso o mesmo artigo da Constituição que se aplica no caso de imóveis rurais onde tem o plantio de maconha, por exemplo. Se poderia dar o perdimento desse imóvel, a expropriação sem qualquer natureza indenizatória. Esse era o debate, mas na decisão do ministro, ele entendeu que deveria se aplicar ao caso, inclusive em razão de pareceres da própria Advocacia Geral da União, deveria se aplicar ao caso a norma em relação à função social da propriedade. A função social da propriedade, ela impõe o cumprimento às normas ambientais. Se não cumpre as normas ambientais, não cumpre a função social da propriedade. E a Constituição estabelece que os imóveis que não cumprem com a sua função social podem ser desapropriados. E essa desapropriação seria ali mediante a justa e prévia indenização. Então, essa decisão do ministro Flávio Dino foi neste sentido. Uma vez que haja o incêndio criminoso comprovado por parte do proprietário, esse proprietário poderá ser desapropriado para fins de reforma agrária, por interesse social. Esse proprietário poderá ser desapropriado, mas seria ali indenizado, né, pelo seu imóvel, e aí começam as problemáticas, porque quando se desapropria um imóvel em razão de uma falha do proprietário, nós chamamos de desapropriação sanção, e o valor aí a ser pago para o proprietário, ele vai lá no piso realmente, muitas vezes muito aquém do que valeria aquele imóvel. Mas tem algumas coisas que nos chamam a atenção. Primeiro, essa ação foi proposta pelo partido Rede Solidariedade. Opa, não. Rede Sustentabilidade. E aí já começa, né, o viés ali ideológico na própria propositura da demanda. Na decisão do ministro Flávio Dino, ele diz que poderá haver a desapropriação no caso em que esteja devidamente comprovada a responsabilidade do proprietário. O que seria esse devidamente comprovado? É um agente do IBAMA, alguém do governo, ou nós estamos falando de uma decisão judicial com trânsito em julgado referendando essa responsabilidade? De onde vem essa comprovação da responsabilidade do particular para que ele possa ser desapropriado no seu imóvel? Outra coisa que nos chama atenção é que tem ali na ação uma petição conjunta da WWF, Greenpeace e Instituto Socioambiental. E o que eles pedem? Eles pedem que sejam cancelados os CAR das propriedades rurais em razão de quilombolas e terras indígenas que ainda não foram formalizadas, ou seja, aproveitam, né, essa ação do Partido Rede Sustentabilidade para buscar o cancelamento do CAR dos nossos imóveis com base em áreas quilombolas indígenas que sequer foram aí estudadas e submetidas ao processo de identificação.
Então, realmente nos causa preocupação, como sempre, mas só para arredondar o debate, a decisão do ministro é sim na possibilidade de desapropriação mediante justa e prévia indenização, no caso de incêndio criminoso, e a pergunta, a grande preocupação neste caso específico essa comprovação de responsabilidade se comprova a partir do quê? Né? De um alvo, de uma fiscalização ali, uma vistoria de qualquer agente público, ou nós estamos falando de uma decisão judicial com trânsito em julgado que vai referendar aquela responsabilidade? Então são uma breve observação do que está em jogo e do que poderá vir na aplicação dessa decisão. Tá, Luana Ruiz comentando essa questão que foi divulgada nesta última segunda-feira e que tem a marca do ministro do STF, Flávio Dino. É de trazer preocupações, sim, até por conta de tudo que está envolvido, como foi destacado pela advogada.